Fala, caneta preta! Bom, chegamos ao último simulado aqui do análise de sistemas, né? Deixa eu pegar aqui o mapa TJDFT Sistemas já e botar aqui pra gente. Então, no primeiro simulado e o segundo, eu fiz mais a parte clássica. No terceiro, algumas coisas super novas, né? Cara, Mini I.O. eu não esperava que fosse cobrado em concurso ainda. Jackrabbit eu não fazia a menor ideia do que era, né? E agora essa parte 4 aqui, essa parte tá bem novinha, né? Docker, Kubernetes, OpenShift, OWASP, DevOps, Git, GitLab, Sonar, Microservices, né? Bom, já tô gravando isso aqui depois do TCRJ, então eu acho que na parte do Sonar é interessante, né, a gente já fazer uns adicionais assim, né? Porque o que eu falava de análise do Sonar? Análise estática, código-fonte, tá? DevMedia. O que eu falava de análise estática de código? Cara, o Sonar faz análise estática, né? E o que ele vai procurar? Ele usa plugins para isso, né? Como por exemplo o Find Bugs, o PMD, o Checkstyle. Em JavaScript a gente tem o JSLint, o Lint, o ESLint. No Python a gente tem um PyLint, né? Então a gente adota esses links aí para seguir melhores práticas de indentação, convenção de nomes e afins, tá? E o Sonar ele faz tudo isso. O Sonar também identifica bugs, né? Possíveis falhas de segurança, né? O Sonar identifica possíveis erros relacionados a null pointer, né? Então o Sonar identifica tudo isso. E eu chamava tudo isso de análise estática de código-fonte. Tá? Veio uma questãozinha do TCRJ, e aí eu vou gravar aqui para vocês, que ela cobrou isso aqui, ó. Análise estática de código-fonte adota a verificação por boas práticas que considera elementos como indentação e convenção de nomes. Cara, para mim, questãozinha super correta, tá? A análise estática de código-fonte adota a verificação de boas práticas? Sim. Convenção de nomes e indentação é uma boa prática? Sim. Por quê? Convenção de nomes e indentação, caso você não siga, o seu código não é que ele vai ficar errado. Não, mas é uma boa prática que você siga, né? Tanto é que, por exemplo, em Java, a gente tem o Java Code Conventions, que diz como que as variáveis têm que ser, indentação, né? Tá aqui. Então, para mim, tudo isso aqui é a análise estática e um conjunto de boas práticas, tá? Só que o que acontece? Essa questãozinha aqui, ó, ela foi dada como errada. E aí a gente discutindo e tal, discutindo, eu falei, cara, eu ia de certo, é isso aí. E aí o pessoal achou a fonte, uma DevMedia aqui, e dentro da análise estática de código-fonte, eu sempre falei isso de forma geral, né? Então, find bugs, PMD, checkstyle, você análise estática de código-fonte. Claro, cada um faz uma coisa, né? O find bugs lá no Java, ele acha bugs, né? Possíveis bugs. O checkstyle vai checando o estilos em conjunto com o PMD. E aí, agora eu vou ter que dentro. Não dá mais para categorizar isso somente como análise estática de código-fonte, que é o que o Sonar faz. Porque o que o Sonar faz? Ele tem regras para avaliar estilo, né? Em conjunto com o checkstyle, PyLint, JSLint, Lint, todos os lints aí. Ele tem regras para verificar boas práticas, se o equals e o hashcode foram implementados ou não, né? Se as injeções de dependência foram feitas de forma correta, se a sua classe está tendo muita dependência, alto acoplamento, baixo acoplamento, né? E verifica bugs, tem null e tal, né? Então tudo isso é feito pelo Sonar. Só que a partir desse artigo aqui, as bancas usam muito a DevMedia, então algumas coisas são legais, algumas coisas os caras fazem errado, enfim, mas é uma ótima fonte, tá? Não dá para dizer que não. Então, olha, ele até fala aqui, né? A verificação de ferramentas PMD e Checkstyle é realizada sobre código-fonte não compilado, ou seja, né, é em tempo de análise estática, né, e não análise dinâmica. Só que como ele dividiu aqui, ó, ele falou, ó, dentro da análise estática, né? Então, static analysis code. Aí ele tem
ele dividiu como style, bugs and good practices. Muito provavelmente em algum outro lugar ele deve ter tirado isso, tá? Aqui, ó. O que é análise estática, total, medindo a qualidade. Então, aí ele vem aqui, ó, estilo, reliability, né, talvez bug, security. Então eu colocava tudo isso como análise estática, só que a partir disso, né, aí o que acontece? Verificação por estilo. Então, indentação é uma verificação por estilo, não é uma boa prática. Convenção de nomes é estilo, não é uma boa prática. Enfim. E boa prática seria você implementar, garantir o uso correto de encoding. Para mim isso está muito mais com estilo do que boa prática, mas beleza. Implementação de clone, a verificação de um sim ou outro está sendo feito de forma correta, verificação de implementação de acoplamento e coesão, ok. Né? E aí ferramentas com PMD trabalham, e aqui o checkstyle, e aqui o find bugs ou firebugs que ele colocou aqui, mas o nome correto é find bugs, tá? Não sei que ele esteja se referindo a outra ali, mas o nome correto é find bugs, ó. Find bugs. Firebugs deve ser outra. Firebugs Java, deixa eu ver. Ah, tem outra aqui, ó. Tá? O Firebug muito provavelmente do Firefox. Eu acho que ele quis dizer find bugs aqui, tá? Ele quis dizer find bugs, mas enfim. Então ele categorizou como 3 aí. E aí a banca tirou disso, então pegou aqui a convenção de nomes é estilo, não é uma boa prática. Eu particularmente não correto, não acho, ainda iria de correto, mas enfim, dificilmente a banca vai dar isso aqui como correto, vai continuar sendo errado, tá? Então agora eu vou ter que entrar nesse nível aí, tá? Então inclusive vou colocar esse artigo aqui agora como referência também lá na nossa banca do Sonar. Apesar de eu não ter cobrado isso, né? O que mais pode ser cobrado com relação à análise estática. Então aqui e a questãozinha que caiu no TCRJ, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui com as nossas observações aqui em relação a... Então aqui caiu ainda uma questão de estrutura de dados, mas o resto é só coisa nova, o GraphQL, né? Então primeiro para a velharia, né? Uma árvore binária é uma estrutura de dados onde busca todos os nós que são descendentes à esquerda de um nó, tem valores menores que de um nó. Uma árvore binária é uma estrutura de dados onde busca onde se busca todos os nós que são descendentes à esquerda de um nó A e tem valores menores que ele. Todos os nós que são descendentes à direita de A têm valores maiores que A, o que caracteriza uma árvore binária balanceada. Tá? Moral da história, ele quer dizer o que caracteriza uma árvore binária balanceada, ou seja, a diferença entre os nós da esquerda com o nó da direita não pode ser maior que 1. Né? Então vamos lá, a subárvore à esquerda é igual à subárvore à direita. O número de nós à esquerda é igual ao número de nós à direita. Todos os nós têm a mesma profundidade. As subárvores as subárvores esquerda e direita de cada nó diferem em uma altura por não mais que 1. Então a letra D. E cada nó tem apenas um único filho, né? Então a árvore binária balanceada é justamente isso, né? Um nó não pode ser menor do que o outro, né? Em relação a isso, eu sempre gosto de passar esse link aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Árvore balanceada.
sempre perco e sempre gosto de passar este link maroto aqui. Cadê meu link? Que eu sempre perco. Pronto, finalmente. Então aqui, ó, eu gosto de usar esse aqui, que é, você vai botando os nós aqui, né, ó, 10, 30, então eu vou botar o 40 agora, né. Então vai ficar desbalanceada, porque o 40 vai à direita, a diferença do nó da direita para a esquerda vai ser maior que 1, então ele vai ter que balancear, então ele vai tornar ali o 30 o nó raiz, né? Então é isso, beleza? A2, a partir do JSON abaixo representando a estrutura de students usando GraphQL, como deve ser feito a query para listar o first name do student com o ID S101? Lele, e agora, hein? Deixa eu só fechar aqui, pronto, beleza. Então, GraphQL, a parte mais importante é justamente a pesquisa, né? Então, se eu tenho essa estrutura aqui, como que eu faço para fazer uma pesquisa em cima dela, né? Para trazer os students que estão com o ID S101, mas eu só quero o first name dele, né? Então aqui para fazer isso, ó, letra B, né? A estrutura correta seria você fazer um get aqui, passando, né, no corpo aqui dos seus dados, o student, o ID 101, então tem que ser nessa anotação aqui e precisando somente do first name dele, tá? Coloquei algumas outras estruturas aqui para confundir, mas é justamente aqui o que o GraphQL diz, né? Aqui, ó, students, ID 101. No caso ali, o ID 4, né? Então, o GraphQL eu tô apostando numa parte de pesquisa aí, beleza? O Kubernetes monitora a saúde dos pods. Uma aplicação Cloud Native deve ser altamente observável, permitindo que o estado seja checado e ajudá-lo a determinar se a aplicação está up-down ou se está pronta para receber requisições. Qual componente Kubernetes identifica o estado da aplicação e reinicializa o pod caso encontre erro? Então, aqui letra C, tá, pessoal? No Kubernetes, a gente tem basicamente isso aqui, ó, Kubernetes liveness probe, tá? Então a gente tem basicamente o liveness e o readiness probe, beleza? No que consiste isso? O liveness, ele fica checando, aí ele checa através de 3 formas. Ou ele pode fazer uma execução de algum comando no seu container, ou ele pode fazer uma requisição HTTP, tá aqui, ó, defines a liveness HTTP request, a liveness command, e tem uma outra forma aqui, eu acho que é TCP, isso, e a liveness TCP. Então ele fica checando se o seu container está up-down. Então, por exemplo, se ele vai fazer um HTTP, ele fica batendo aqui numa determinada URL e se der qualquer resultado, né, entre encoder greater than or equal, né, de 200 e less than 400, ou seja, entre 200 e até 399, então tá sucesso. Qualquer resultado diferente disso, ou seja, um status code de 400, um status code de 500, indica que o seu pod não está up. E aí, qual é o efeito imediato disso? O efeito imediato disso, primeiro, ele vai identificar o seguinte, ó, ele tem uma regra aqui que é uma regra de threshold. O que é esse threshold aqui, ó, failure threshold? Então, a cada 10 segundos eu vou ficar batendo no teu pod. Se depois no meu failure threshold aqui, se eu colocar só um valor de 1, eu só vou tentar uma vez. Ou seja, se na primeira vez que eu tentar der algum pau, eu não vou tentar de novo. Então esse failure threshold aqui é a quantidade de vezes que eu vou tentar, né, dar a oportunidade para o seu pod se recuperar.
Se depois de 30 tentativas, sei lá, meu favorite threshold é 30, se depois de 30 tentativas o seu pod não se recuperou, qual é o indicativo que o Kubernetes vai fazer? Ele vai restartar o teu pod. Então isso é o conceito de liveness. Já o conceito de readiness, é justamente a ideia que o teu pod está live se ele está up. E o teu pod está ready ou not ready se ele já está pronto para receber serviço. Então vamos supor que teu pod startou, tá up. Você tem também o startup probe aqui para descobrir se o teu pod de fato está up ou down e startou de fato, né? E o ready é, cara, o seu pod precisa estabelecer recursos de mensageria, de banco de dados e tal para ele começar a receber serviços. Depois que você fez tudo isso, aí ele pode receber serviços. Por algum motivo, o teu pod teve uma falha de comunicação com o banco de dados, o canal se perdeu, tá? Teve uma interrupção nesse canal e o pod não está mais apto a receber serviços, porque se ele receber serviço, ele não vai conseguir processar porque ele não está com o canal com o banco de dados. Então, o que o Kubernetes faz? Nesse caso, ele restarta teu pod? Não. Ele declara ele como not ready e a partir disso, o teu pod não recebe mais serviços até ele se recuperar. Entendeu? Então, qual é o elemento que restarta o pod? O elemento para startar o pod, reinicializa o pod, aqui tá o que é da questão, é o liveness. Tá? Pô, Rafa, da onde isso? Então, da própria documentação do Kubernetes, tá? E no Kubernetes Patterns, isso é muito tratado. Tá? Nesse livro aqui, ó. Que já foi fonte de algumas questões de concursos. Tá? Beleza. Um pod status possui um campo phase que representa a fase do ciclo de vida que o pod se encontra. Qual das fases abaixo não faz parte do ciclo de vida? Mais um conceito básico aqui do Kubernetes, ciclo de vida dos pods, tá? Então, isso aqui também pode ser muito cobrado, ó, pending, running, succeed, failure e unknown. Qual desses não faz parte? Então, initiating aqui, né? Então, letra E, tá? Então, nesse caso aqui seria pending o mais correto, tá? Então, esse ciclo de vida aqui do pod, que a partir do momento que o seu pod vai ser startado, quem controla isso é o Kubernetes, ele vai colocar isso nesses estados, vai colocá-lo nesses estados, tá? Então, eu acho que isso aqui pode ser um bom tema de prova, beleza? A questão 5, né? A arquitetura mais popular para aplicações Cloud Native que rodam em plataformas como Kubernetes são os microservices. Qual padrão microservices lida com o gerenciamento de dados e propõe uma solução para recuperar dados de múltiplos serviços, tá? Cara, isso aqui foi uma questão recentemente cobrada no SERPRO, tá? Não especificamente o CQRS, apesar de estar no edital, tá? Mas foi uma questão que cobrando os padrões de microserviços. Pode-se cobrar o BFF, pode-se cobrar o API Gateway, pode-se cobrar o Saga, tá? Eu gosto bastante desse artigo aqui, tá? Que fala um pouco sobre os padrões de microserviços, já mostrei para vocês, né? E o CQRS está aqui, né? Justamente para você buscar dados, né? Define a view database, how to implement a query that retrieves data from multiple services in a Microsoft Architecture, né? Então eu preciso implementar uma query aqui buscando dados de múltiplas fontes, basicamente isso, né? Então qual seria a melhor forma de se implementar isso através do CQRS, beleza? Saga é quando você passa por vários elementos, vários microservices, que cada um tem sua operação, o seu ACID, você precisa garantir que tudo aconteça no mesmo contexto transacional. BFF, Backend for Front-End, quando você tem vários front-ends e você precisa de back-ends específicos para eles. O API Gateway para fazer billing, concentração, segurança, organização de tokens. Circuit Breaker para você entender o conceito de fail fast, né? A partir do momento que você consulta um serviço, você habilitar o circuito para caso ele esteja falhando e já falhar imediatamente, tá? Eu falei um pouco do Circuit Breaker lá no Spring Cloud com vocês, né? 6. Qual das possibilidades abaixo não é efetiva para manter o tamanho da imagem Docker pequena? Questãozinha que caiu recentemente na CGU, tá? Muito boa a questão da CGU, de uma pessoa que entende mesmo, cara. Então, tem esse artigo aqui mostrando várias técnicas, né?
para colocar uma imagem Docker pequena, e eu estou falando que qual que não é efetiva, né? Então, imagem base pequena como Alpine, usar o Docker Ignore, o multi-stage build, né? A possibilidade de você fazer múltiplos estágios de build e ter a sua imagem menor. A última imagem da plataforma utilizada para a construção e múltiplas instruções run. Então, todas elas aqui, ó, use smaller image base, Alpine, Docker Ignore, multi-staging. Aqui ele está falando para usar um comando só de run, tá? Packaging dependencies. Agora, certificar que está rodando a última versão da imagem da plataforma utilizada para a construção. Essa aqui. Ah, tá. Ó, beleza. Be aware of updates and unnecessary packages and dependencies. Another way to save space to keep your Docker image size small is to ensure you're running the latest version of the platform you're building on. By having the newest version, you avoid extensive updates that download countless RPM packages and take up a lot of space. Pois é, eu tava como que usar imagem latest economizaria, né? Mas faz sentido, né? Se você tá usando latest, já tá com todos os updates e tal, então você não precisa mais fazer isso, né? Então, questão bem bacana, letra D aqui. Se você usa múltiplas instruções runs ao invés só de uma, você não usufrui das images dockers, tá? Cara, essa foi uma questão que eu fiz. Essa aqui não é inédita para vocês. Essa aqui eu fiz para a Cephas AIM, eu acho. E a galera gostou bastante dessa questão, tá? Então copiei aqui para vocês. A partir do Docker Compose abaixo, após executar o comando Docker Compose app -build, partindo da premissa que a rede Docker está mapeada com IP default, qual é a maneira do container web poder fazer chamadas ao container do banco de dados, né, que é o DB. Então, como que um container web chama o container de banco de dados, tá? Como eles estão dentro da mesma rede Docker, o container web pode usar o DB aqui, tá? Só que como host, só que não tem essa opção. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso sair pela rede Docker. Para sair pela rede Docker, eu posso usar o comando host docker interno, tá? Que dependendo do SO não funciona. Ou então usar o IP default, por isso que eu coloquei o IP default aqui do Docker. O IP default do Docker é 172.17.0.1. Só que quando você sai pelo IP default, então você não pode usar a porta interna do Docker, que seria a porta 5432. Você tem que usar a porta externa, porque você está saindo do Docker, né? Então aqui, 8001. Questãozinha chata, mas a galera gostou bastante, né? Então, por padrão, eles estão na mesma rede, portanto, uma opção seria DB5432, mas não existe essa opção, né? Então, como é que eu faço para sair, né? Então, para sair, eu teria que... eu só peguei aqui a questãozinha do Docker e cobrei isso, né? Do Docker Compose e cobrei isso. Questãozinha bem marota, tá? Bem marota. Multi-host network, eu poderia ter múltiplas redes Docker. Esse cara aqui está na network front-end e back-end, aqui só no back-end, né? Poderia ter mapeado múltiplas redes ali. Dá para você fazer isso no Docker, tá? Só que quando você não mapeia, então tá todo mundo na default. Então o que eu tive que fazer aqui, ó? Os dois estão containerizados, aqui está o Docker Host Machine, aqui está o meu Docker Network, né? Então o que eu fiz? Eu saí e entrei nele, tá? Através do 172.17.0.1. O host Docker interno, ó, which resolves to internal IP, this is proposed and will not work in production environment outside Docker Desktop for Mac. Então, o host Docker interno não funcionaria se a sua máquina host fosse Linux, por exemplo. Tá? Então, por isso que tem que ser via Docker IP aqui. Nossa senhora. Foi mal. 8. Assinale o total de alternativas corretas a respeito do OpenShift e Kubernetes. Né? Então, o que eu fiz? Como eu só tive uma questão para cobrar Kubernetes e OpenShift aqui de vocês, eu tive que trabalhar nesse conceito aí de certo e errado, porque dá pra gente cobrar mais coisas, né? Então, o OpenShift é um produto, enquanto o Kubernetes é um projeto open source. O primeiro funciona como um wrapper em cima do segundo, além de possuir uma versão open source. Sim, o OpenShift
ele funciona como um projeto open source também, tá? E ele é um wrapper em cima do Kubernetes, então tá bem aqui, ó, nesse blog aqui da Red Hat. OpenShift inclui produtos como Prometheus, Grafana, Tecon e Cry.io. Um deles é o Istio, uma implementação de Service Mesh, também correta aqui, tá? O que é o Service Mesh? Você pode ter ficado na dúvida aqui. Basicamente, eu preciso gerenciar comunicações entre microserviços, tá? Então, eu botei 2 artigos aqui que mostra, e também tem esse YouTube aqui putz, esqueci o nome dessa menina, da Tech World with Nena, que ela mostra todos os serviços que são providos pelo Service Mesh. Então, o nosso container, ele tem a responsabilidade principal de lidar com a lógica de negócios, né? Mas toda a parte de segurança, metrics, tracing, retry logic, security, né? Todos esses serviços, ó, business logic, configuração, security, retry, metrics e tracing, isso aqui deveria ser transversal, né? Mais de uma aplicação deveria receber isso. Então, ao invés disso ser concentrado na tua aplicação, porque tu ia ter que replicar isso aqui, o que você faz? Você sobe um pod como um sidecar, né? Tá aqui, cadê a figurinha aqui? Você sobe um pod aqui como um sidecar, que ele atua como um proxy aqui para o teu container, já te dando todos esses serviços. E é isso a ideia de um Service Mesh, né? Então a solução para isso é justamente o Service Mesh, tá? E ela mostra aqui como que implementa isso, aqui ó, o Envoy Proxy, subindo como sidecar, implementando esses serviços pra gente. E um deles é o Istio também. Então coloquei um artigo aqui do Linkerd, o Istio, o que é Service Mesh, acho que isso pode ser cobrado. Talvez não agora, mas com certeza no futuro, tá? Observability, Reliability, Security, Tracing, Logging. Tá? Beleza. Correta. A 3, somente a partir da versão 4.8, o OpenShift passa a oferecer o suporte ao uso do Helm Charts. Helm Charts é como você agrupa os seus recursos para deployar no Kubernetes, tá? E aqui está errada, porque ela existe desde antes da versão do 4.8, tá? O conceito de Helm Charts, beleza? Não foi apenas na 4.8 que existiu, que foi adicionado isso. Mas bem difícil essa questão. Fazer com certeza é difícil. O OpenShift possui políticas de segurança mais rígidas do que o Kubernetes, tá? Então, aqui na própria documentação, ele fala um pouco das vantagens e desvantagens do... Eu gosto muito de achar esses artigos, né? Que é vantagem e desvantagem de um e do outro, né? E aqui ele fala que as políticas de segurança do OpenShift, ó, OpenShift has stronger security policies than Kubernetes, tá? Então, correta também, tá? E a 5, diferentemente do Kubernetes, o OpenShift já possui uma interface web nativa que a partir dela pode fazer facilmente o console, pode acessar facilmente o console e criar ou modificar recursos através de formulários. É correta também, tá? O Kubernetes não tem essa interface nativa. O Kubernetes você precisa implementar um dashboard e subir ele via proxy na porta 8001, salvo engano, tá? Ambos possuem integração nativa com repositórios Regis Docker, tá? Que é a questão 6. Não, aqui eu só inverter aqui, tá? Questão 6. E aí ambos possuem errada, tá? Essa também tá errada. E por que essa tá errada? Nativo. O que eu entendi? O que eu escrevi ali? Nem me lembro mais. Ambos possuem integração nativa com repositórios Regis Docker. Agora eu não sei qual é o erro aqui, peraí. Ah, tá. Integrated Image Registry. Kubernetes enables you to set up your own Docker registry, but you don't get an integrated image registry. Ou seja, ele não tem um repositório registry nativo integrado, tá? E o OpenShift já provê esse repositório nativo integrado. Pronto, é isso, né? Então você pode usar o Red Hat ou o Docker Hub aqui. É isso mesmo. Não é à toa que quando você está usando o Kubernetes, para você usar um repositório, geralmente a gente sobe um Docker Registry aqui na porta 5000. Ó. Docker Hub, Docker Registry. Aqui, ó, a gente sobe a imagem do registry aqui na porta 5000 para usar com o Kubernetes.
Deve ter um Docker Run aqui, ó. Docker Run na porta 5000. Então isso aqui é o jeito padrão. Aí a partir disso o Kubernetes consegue se comunicar via localhost na porta 5000 com esse registro aqui. Tá? Meu cachorro tá levantando ali, peraí. Bom, beleza. Então, duas questões erradas, né? Por isso gabarito aqui, letra D de dado, tá? Coloquei aqui uns trade-offs também, as diferenças, tá? O cachorro acabou de passar ali. 9. Assinale o total de alternativas corretas a respeito do DevOps também, né? Não tinha tanto espaço assim, então fiz nesse mesmo esquema aqui, justamente para a gente ter mais conteúdo, né? Há variações do termo DevOps criadas pela indústria, mas que residem no mesmo contexto de unificação de times e automação de processos, como DevSecOps, MLOps, GitOps. É justamente isso, tá? Coloquei aqui algumas referências para... acho que não. Cadê a... Putz, PDF, GitOps. Eu tenho falado bastante de GitOps, porque eu acho que vai ser uma... Aqui, ó. Eu acho que isso aqui vai ser uma nova... tá até aqui falando, ó, nova proposta para estrutura arquitetural, tá? E eu tenho falado bastante disso aqui. Tá, então, GitOps. Mas eu acho que é esse cara aqui. Esse cara aqui também. O Argo é uma tecnologia, uma ferramenta para fazer deploy automático na cloud, tá? Continuous Delivery, Continuous Deployment. Então, a figura que eu mais gosto do GitOps é essa aqui. Essa aqui, ó. Isso aqui representa bastante o que é o GitOps, né? Que é as suas configurações do Git, elas são sincronizadas já com os clusters de produção. Então aqui você configura os seus Helm charts da vida, todos no Git. Qualquer configuração mudada aqui, desde uma variável de ambiente até um novo deployment, ou seja, o infrascode aqui, né? Você aqui não é bem o infrascode, porque não está montando uma infra, mas tudo bem, a infra da tua aplicação, né? Sincroniza com o Git, usa essa ferramenta GitOps Tool, que uma delas é o Argo, e sincroniza com os clusters de produção, tá? Um dos principais benefícios do DevOps é ter uma maior velocidade no release de uma aplicação por uma pipeline automatizada, tá? É certinha também. Então, essa ideia aqui, ó, é muito cobrada, né? Do Continuous Integration, Continuous Delivery, Continuous Deployment, tá? Continuous Delivery com deploy manual em produção, Continuous Deployment com deploy automatizado em produção. Então, você entregar features, releases de forma mais rápida garante, através de uma melhor automatização, garante isso, né? DevOps é uma tecnologia que tem como princípio base automatizar o processo de integração, Continuous Integration e entrega contínua. Sim, é justamente isso, tá? E esse tema já foi cobrado, inclusive, em concursos, tá? Tem essa questão aqui, ó, de 2020, né? DevOps é uma tecnologia que pode ser empregada somente em softwares de tecnologia open source. Não, ficou facinha. Mas tem uma questão aqui também de... acho que eu esqueci de botar. Deixa eu entrar aqui. Que a gente vai ver. É uma questãozinha que envolve entrega contínua. E a banca foi CESP. E eu acho que o concurso foi... Deixa eu ver se eu pesquisar assim ele vem. Não, e a instituição foi a BIM. Pronto, essa aqui, ó. Essa aqui mesmo. Deixa eu já botá-la aqui para vocês também. Né? Então,
DevOps. Ah, tá. O erro da 3, né? Falando que DevOps é uma tecnologia. DevOps não é uma. Ô, cacete. DevOps não é uma tecnologia, tá? Inclusive, isso aqui já foi cobrado recentemente, tá? DevOps é uma tecnologia que pode ser empregada somente em software. Ao meu ver, dois erros. Primeiro, falar que somente pode ser open source, e o outro que é uma tecnologia. Porém, ainda não está claro se as bancas consideram ou não DevOps uma tecnologia, tá? Particularmente, DevOps não é. É um conjunto de cultura, automação, monitoração, tá? E aí, qual foi a questão do CI? A questão do CI... Ah, tá. A4. A4 também já foi cobrada. Tá aqui, ó. Que é essa questão aqui da BIM. Uma empresa possui um grande total, e ela fala que o processo de ida para produção, o deploy é feito manualmente, ela está falando que está rolando uma entrega contínua. Sim, então ela está seguindo essa abordagem aqui, né, da continuous delivery e não do continuous deployment, porque ainda está sendo feito de forma manual, tá? Só diminuir essa aqui, tá? Então, peguinha aqui, não é tecnologia. Continuous Delivery diferencia-se do Continuous Deployment por este entregar o produto de produção de forma manual, já que aquele o faz, né, de forma automatizada. Então, vamos lá. Continuous Delivery diferencia-se do Continuous Deployment por este, né, entregar o produto de forma manual. Então, a 4 é errada, né? E está invertida. A 4 é errada por ela estar justamente invertida. Então, beleza. Tem esse vídeo aqui também, que é o DevOps Roadmap da Nana. E ela fala bastante sobre CI e CD também, tá? Aqui, ó. Ela fala bastante sobre isso. É bem legal esse vídeo aqui, tá? 5. A IAC Infrastructure as Code, deixa eu até botar aqui, é uma das disciplinas do DevOps e caracteriza pela infraestrutura provisionada e configurada a partir do código, ou seja, a desenvolvimento de scripts e templates que passam por um controle de versão e integração contínua e representam toda a infraestrutura criada, tá? É isso aí mesmo, tá? Conceitozinho clássico de Infrastructure as Code. Você usa ferramentas como Ansible, tá? Terraform, justamente para scriptar a criação da tua infraestrutura, tá? Beleza. Então, a 3 e a 4 erradas, né? Então, gabarito aqui letra C, né? Somente 3 corretas. 10. Para fazer o commit de arquivos rastreados e não rastreados, sem a necessidade de outros comandos adicionais, qual comando deve ser aplicado, né? Então, como eu quero rastreados e os não rastreados, eu tenho que fazer um git add antes. Então eu posso fazer um git ponto e o git commit, só que nesse caso aqui eu ia precisar de comandos adicionais porque eu ia precisar colocar mensagens no commit. Então por isso que a letra B está errada, né? O mais correto aqui seria somente git add -b e o git commit -m já passando a mensagem do commit, tá? Então, quando você cria um arquivo, ele está como untracked. Quando você prepara ele para o commit, faz o git add, você coloca ele na staging area, que ele está preparado para ser comitado. E aí, depois você comita, ele fica versionado, né? Essa figura eu gosto bastante dela. No Sonar, qual elemento serve para garantir uma política de qualidade para projetos que estão indo para um ambiente de produção a partir do estabelecimento de limites mínimos que devem ser atingidos? Lá no Sonar, ele trabalha justamente com os quality gates, tá? Que você consegue definir percentuais relacionados eu quero que ele tenha X% de cobertura de código, eu quero que ele tenha X% de blocker issues, critical issues e por aí vai. E a partir disso, ela define notas, que são os quality gates, para cada um desses pontos. E aí, a partir desses quality gates, você pode consultar o Sonar e verificar, cara, se uma determinada aplicação está com quality gate B, então ela não passou para está com um ponto B, então o quality gate dela é not pass, ou seja, ela não passou para ir para produção. Se ela está com todos com nota A, então ela passou para ir para produção. Então você faz isso através dos quality gates aqui no Sonar, né?
E aí eu já falei mais sobre essas métricas que o Sonar usa, né, essa análise estática de código-fonte no início da aula, tá? Então aqui, ó, letra A, beleza? E mais sobre análise estática. Quais são os requisitos principais para habilitar o CI/CD no GitLab? Questãozinha nova, totalmente nova para vocês. Como colocou lá o GitLab, eu não fui muito longe não. Eu fui basicamente aqui na doc, peguei o primeiro artigo. Então no GitLab, a estrutura dele, basicamente você precisa de um GitLab para construir o seu projeto, tá? E você precisa para o GitLab é uma ferramenta estilo GitHub, tá? Ela tem a parte de community, tem a parte enterprise também, e ela tem a parte de CI/CD. Para fazer o CI/CD, você vai precisar de um runner para construir os seus projetos. Esse runner, ele pode estar numa máquina separada do GitLab, ou pode ser um container na cloud, que a partir disso o GitLab aciona ele e cria essa estrutura para ser buildada, tá? E como você aciona esse runner? Na raiz do seu projeto tem que ter um arquivo chamado .gitlab.ci, que está bem aqui, ó, no Getting Started, né? O que você tem que fazer para habilitar o GitLab CI? O primeiro passo, ó, ensure you have runners available, e o segundo passo é create a GitLab CI, YAML. E aí, a partir do GitLab CI, você define os passos do o que você precisa fazer. Então, desde rodar os testes, fazer análise do sonar, jogar no ambiente de desenvolvimento, homologação e produção. Você faz tudo isso a partir do GitLab CI aqui, tá? Então, ter o arquivo na raiz do projeto e habilitar o Cânico na cloud. Não é necessário ter o Cânico para buildar, tá? O Cânico é uma ferramenta para fazer construção de imagens Docker em ambientes de cloud sem precisar fazer o compartilhamento do Docker SOC. Mas nem vale a pena entrar nas especificidades do Cânico aqui com vocês, porque não está no edital, tá? Run é disponível em modo standalone ou clusterizado. Nesse caso aqui, o runner tá ensure you have runners available. Então, eu acho que o erro ali, deixa eu me lembrar qual foi o erro aqui. Eu acho que era modo standalone clusterizado. Não necessariamente, tá? Eu posso ter. Eita. Putz, qual seria o erro da B? Agora eu tenho que lembrar aqui qual que seria o erro da B. Deixa eu ver aqui, standalone. Standalone. Eu tirei de algum lugar. Acho que o erro é falar que ele... tá. O runner disponível em modo standalone, ou seja, fora da cloud clusterizado, funcionaria. Mas só isso só ter o runner disponível não faz com que você tenha o CI e o CD habilitado, tá? Então, é correta? Sim, é correta a letra B. Porém, a letra D é mais correta. Agora eu tô lembrando que faz muito tempo que eu fiz simulado, então agora que eu tô lembrando aqui. Arquivo CI na raiz do projeto somente, não. Ter o CI na raiz do projeto e ter um runner disponível. Pronto, essa sim é a mais correta. A letra B tá correta também, Rafa? Tá. Mas a letra D tá mais correta. Acho que essa foi a pegada que eu quis fazer, tá? Subir o projeto GitLab em Cluster Kubernetes no modo CI/CD igual a true. Não, tá? Foi justamente isso aqui que eu peguei aqui da Docker. Quais são os principais, né? Ensure you have runners available. Só tirar meu cachorro daqui. Pronto. Ensure you have runners available. E aí, a partir dos runners, eles se registram nos GitLabs. Mas você precisa também ter o GitLab CI na raiz do projeto, tá? 13. Qual dos protocolos abaixo não é suportado pelo RabbitMQ? Vai cair RabbitMQ na prova de vocês, né? Então, eu não sou especialista em RabbitMQ. Então, eu só fui aqui na página inicial dele e mostrei os protocolos. O Stomp é muito parecido com o WebSocket.
O MQTT é muito parecido com o XMPP para troca de dados, que é o lightweight, né, que não são tão pesados assim, mensageria. E o AMQP é o padrão, né, deles, né. Inclusive, na prova de vocês vem bem o AMQP, né. Então, nesse caso aqui, o RabbitMQ não suporta nativamente o XMPP. Quem suporta o XMPP é o OpenFire, tá? Então, tem até aqui ó, um artigo no Stack Overflow falando disso. Qual dos itens listados abaixo não é uma capacidade do Apache Kafka? Ou seja, o que o Apache Kafka não consegue fazer? Então, ai, cacete de agulha. Minha máquina tá travando. Mas já tá acabando aqui já. Então, o que eu fiz? Eu gosto bastante desses artigos que mostram, né, as diferenças e tal. E na introdução do Apache Kafka ele fala um pouco sobre isso, né, o que é o projeto. Muito utilizado principalmente para processamento de mensagens e streaming afins, tá? E uma das coisas que o Apache Kafka não faz é justamente ser um provider para a especificação de Java Message Service. Então ele trabalha com Probe Subscribe, sim. Ele importa e exporta dados de outros sistemas, sim. Armazena stream de eventos de forma durável e confiável, sim. Processa os streams de eventos em real time ou de forma retrospectiva, sim também. E ele é um provider da especificação JMS? Não. Então peguei aqui as diferenças do Kafka justamente para o JMS, um padrãozão, né? E cobrei isso, tá? Não fui muito a fundo no Kafka com vocês, tá? Apesar de estar no edital de vocês, recomendo fortemente a dar uma olhada pelo menos na arquitetura do Kafka aqui, tá? Introduction, Quick Start, acho que entender o que é o Zookeeper para manter um cluster de Kafka funcionando. Acho que isso é importante. Como que funciona essa arquitetura aqui de tópicos do Kafka, tá? Eu acho que esse tópico aqui também é um tópico importante. Na minha aula de Kafka lá no Estratégia eu falo um pouco disso. E a 15, a partir da lista WSAP, a WASP, eu sempre falo SAP, qual das ameaças abaixo não aparece na lista de 2017, mas consta na lista de 2021? Cara, questãozinha clássica, é a letra B aqui, que é pegar a lista anterior, a de 2013, 2017, e comparar com a de 2021. O que entrou? Então é importante saber o que são os novos, o que teve nome refatorado, o que se manteve, né? É muito importante saber disso, tá? Então, nesse caso aqui, o server-side request forgray, beleza? E, claro, saber as características de cada uma dessas ameaças aqui, vulnerabilidades, porque isso pode ser cobrado. Já foi cobrado, inclusive, em redação isso aqui. Ele seleciona uma dessas três e fala, discorra sobre, né? Então, é importante saber disso, beleza? Bom, esse foi o último simulado aqui. Agradeço imensamente vocês aí pela confiança. Passe a mensagem dos canetas pretas adiante. A gente precisa disso aí, desse boca a boca de vocês. Espero que tenham gostado. Me dediquei bastante para esse simulado aqui de vocês. Deu um puta trabalho. Na parte de dados, quem teve mais trabalho foi o Thiago, com a galera lá de dados. E aqui, na parte de sistemas, obviamente, foi eu. Então, eu tive que fazer 15 questões para 4 simulados. E lá no de dados foi o Thiago, né? Eu só tive que fazer 5 questões lá, então, por simulado. Então agradeço vocês e é isso. Vamos cair para dentro aí do TJDFT, beleza? Falou, caneta preta, até mais.